Ao longo da história de One Piece, vimos várias Akuma no Mi poderosas, porém, a que tem o maior potencial de toda a história é a fruta do Gecko Moria, e estamos muito próximos de vermos o seu potencial máximo em ação, com o despertar mais lendário de One Piece. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e ao longo da história é comum a gente subestimar o Moria, até porque ele não fez muita coisa que faça a gente pensar diferente, mas ele tem um potencial gigante e seu poder pode estar entre os mais poderosos de toda a história. Mas é claro, só não é mais poderosa que a fruta Like no Mi, o poder que você tem de deixar o like no vídeo, porque esse com certeza é o mais forte de todos. Então deixe o seu like e vamos agora para a fruta lendária de One Piece. Quando Luffy chegou em Thriller Bark, conhecemos um personagem muito interessante, o Gecko Moria. Moria foi um grande vilão nesse início da jornada do Luffy, e ele fazia parte dos 7 Chichibukais, 7 piratas extremamente influentes que o governo mundial decidiu contratar para os seus serviços. Apesar do Moria ter sido derrotado pelo Luffy e ter perdido seu posto de Chichibukai, ele ainda é um personagem relevante até os dias de hoje, e tudo isso graças ao seu poder. Mas então, para entendermos o grande potencial de Gecko Moria, temos que voltar no seu passado, onde tudo começa. No dia da execução de Gold Roger, Moria estava na multidão e ele acabou ouvindo o discurso do Roger sobre seu tesouro One Piece. Após isso, Moria se decidiu que seu sonho era ser o novo rei dos piratas e ter riqueza, fama e poder. Então, depois da execução, ele, como muitos outros, ergueu sua bandeira pirata e saiu para o mar, onde presumivelmente ganhou o seu maior poder, a Fruta das Sombras, Kage no Mi. A Fruta das Sombras é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, que lhe permite manifestar e controlar sombras como entidades físicas. Moria com esse poder pode manifestar sua própria sombra e fazê-la lutar em seu lugar, assim como dividir sua sombra em uma série de criaturas parecidas com morcegos, que ele pode usar para atacar o seu inimigo. Ele também pode trocar instantaneamente de local com sua sombra, e ela parece que não pode ser destruída, já que sempre que atacada, sua sombra simplesmente se reforma. Como lei básica da natureza, o corpo e a sombra têm sempre a mesma forma. Normalmente a sombra é escrava do corpo, mas Moria pode fazer exatamente o inverso disso. Ao alterar a forma de sua sombra, ele pode mudar a forma do corpo, mas sua maior habilidade é a capacidade de roubar as sombras de outras pessoas. Como Moria pode tocar nas sombras, ele também pode as cortar para fora de seu dono. As pessoas que têm sua sombra roubada ficam em coma por cerca de 2 dias. Além disso, uma vez que a sombra de alguém foi roubada, a luz solar se torna mortal para eles, reduzindo-os a cinzas quase que instantaneamente se forem expostos a ela. E para finalizar, Moria ainda pode inserir essas sombras roubadas em seu próprio corpo, fazendo com que ele se torne maior e mais forte. Quanto mais sombras ele absorve, mais gigantesco ele se torna. As sombras roubadas também podem ser inseridas em cadáveres, reanimando o cadáver em um zumbi que é totalmente leal ao Moria. Ao reanimar um zumbi, a força física vem do próprio cadáver, enquanto a personalidade e as técnicas de luta vêm da sombra, e são idênticas às do dono original da sombra. Com esse poder incrível da fruta Kage no Mi, Gecko Moria criou sua própria tripulação, os Piratas Gecko, e juntos eles começaram a se destacar no mundo todo. Um ano então se passou e Moria conseguiu pela sua cabeça uma recompensa de 320 milhões de berries. Mas tudo teve uma reviravolta trágica quando os Piratas Gecko entraram em confronto com Kaido e os Piratas das Feras no país de Wano. A batalha entre as duas tripulações resultou na morte de todo o bando de Moria, e ele teve que fugir para sobreviver, roubando o cadáver do deus da espada Ryuma de seu túmulo e também sua lâmina Shusui enquanto fugia de Wano.
Moria considerava seus companheiros de tripulação como camaradas valiosos e, como ele próprio admitiu, era excessivamente confiante e teimoso. Ele também se preocupava profundamente com seus companheiros, o que foi um ponto trágico quando seu encontro com Kaido terminou com Moria sendo o único sobrevivente de sua tripulação. Em estado de choque e traumatizado pelo acontecimento horrível, Moria partiu imediatamente do Novo Mundo e decidiu que a única maneira de não ter que enfrentar tal dor nunca mais seria tornar seus camaradas incapazes de sofrer, transformando eles em zumbis estúpidos que servem apenas aos seus desejos. A perda de sua tripulação para o Kaido mudou completamente a visão de Moria sobre a vida, fazendo acreditar que os subordinados estão melhor como zumbis porque, pelo fato deles serem mortos-vivos, eles não podem ser prejudicados por nenhum dano físico. Eles só podem ser purificados pelo mar ou elementos do mar, e mesmo que fossem purificados, ele poderia facilmente encontrar outras sombras para reanimá-los novamente. Além disso, criar um zumbi poderoso o suficiente para derrotar Kaido se tornou uma das motivações principais do Moria. Ele queria vingar seus amigos. Retornando ao seu mar natal, o Ash Blue, ele então construiu o Thriller Bark e algum tempo depois se juntou aos Chichibukais, resultando no congelamento de sua recompensa. Moria então começou uma nova tripulação apenas de zumbis, aceitando poucos humanos normais em seu bando. Ele aceitou o Absalom e também encontrou uma criança chamada Perona, que ele escolheu acolher e criar como se fosse sua, fazendo com que ela eventualmente o visse como uma figura paterna. Mais tarde, aos 38 anos, a tripulação conheceu o famoso médico Hogback. Ao encontrar o médico, Moria lhe ofereceu uma maneira de trazer de volta a vida de sua falecida amada, a Victoria Sindri. Então, através do uso de seus poderes de Akuma no Mi, Moria implantou uma sombra roubada no cadáver da garota, a ressuscitando, e então ganhou a lealdade do médico em troca, que passou a reconstruir cadáveres para o Moria, os deixando prontos para apenas receber as sombras e voltarem à vida. Para construir um exército, Moria roubou cadáveres de todo o mundo, incluindo o John, dos Piratas Rocks, Ryuma, que ele já tinha seu corpo desde o ano, e também o demoníaco gigante Urs, da Terra do Gelo. Ele os guardou em seu navio Thriller Bark para que Hogback os transformasse em zumbis. Situando o Thriller Bark no Triângulo Florin, a tripulação emboscava qualquer um que entrasse, procurando por aqueles com sombras fortes, como piratas com grandes recompensas. E Moria começou a fazer lacaios zumbis com sombras roubadas de suas vítimas e criações fornecidas por Hogback. E por muito tempo, esse plano foi praticamente perfeito. Moria estava crescendo seu exército cada vez mais, e eu não duvido que ele ficaria tão forte com esses zumbis quanto as grandes tripulações do Novo Mundo. O tempo era a única coisa que Moria precisava. Seus lacaios não morriam, e a cada novo cadáver roubado, sua força aumentava. Porém, tudo teve um fim quando Luffy e o Chapéu de Palha chegaram no seu território. Moria ainda não estava forte o suficiente, ele ainda estava em preparação para lutar contra Kaido, e por isso acabou sendo derrotado. Mas como eu disse, Moria ainda está vivo e tem um potencial gigantesco na história. Após o fim da Batalha de Marineford, Moria perdeu seu título de Chichibukai e seria eliminado por Don Quixote do Flamingo ali mesmo, mas ele conseguiu escapar para o Novo Mundo. Nesse tempo, Barba Negra acabou raptando seu companheiro Absalom, fazendo Moria ir até seu território em Hachinosu para tentar salvar seu amigo. Ao fazer isso, ele descobriu que Absalom estava morto e acabou sendo capturado e preso pelo Barba Negra. Mais tarde, quando Kobe também estava preso em Hachinosu, Perona pediu para Kobe resgatar o Moria, e Kobe disse que faria isso, e libertou todos os prisioneiros da prisão. Porém, não vimos se o Moria foi realmente solto ou ainda permanece preso em Hachinosu. Então a situação atual de Gekko Moria ainda é desconhecida, mas não há dúvidas de que Barba Negra planeja usar o seu poder para algum de seus objetivos, seja obrigar o Moria a usá-lo ou até mesmo roubar sua fruta e dar para alguém.
até porque o potencial do Moria é gigantesco. Ele pode literalmente reviver qualquer cadáver de qualquer pessoa, apenas precisa de uma sombra poderosa para isso. Todos nós sabemos que Barba Negra é um especialista quando se trata de Akuma no Mi. Ele tem feito pesquisas sobre Akuma no Mi por muitos anos, e acredito que eles estão escolhendo as frutas de forma muito estratégica agora. Quando Barba Negra se encontrou com Ace e o convidou para se juntar à sua tripulação, ele disse que já planejou tudo, assim como já planejou como se tornará o rei dos piratas. A Akuma no Mi de Moria pode ser muito útil para esse propósito, pois pode reviver pessoas mortas através das sombras. A personalidade desta pessoa pode ser alterada, mas sua força permanece a mesma. Assim como Ryuma, sua força permaneceu a mesma, e mesmo que suas memórias estivessem fracas e desaparecendo, ele ainda se lembrava de seus dias em Wano e de como matou um dragão. Então, apesar de ser um cadáver revivido, eles ainda mantêm memórias de seu tempo vivo e a mesma força que seu corpo anterior possuía. E bom, só de pensar nisso me pergunto quão perigosa a fruta do Moria pode se tornar. Imagine todos os mortos fortes revividos, estando do lado negro. Imagine Gold Roger, Rox de Shebeck e até mesmo Barba Branca revividos e lutando pelo Barba Negra ou do lado do Moria. Realmente não sabemos o que aconteceu depois que o Roger foi executado. Se ele foi enterrado em algum lugar ou se seu corpo foi levado e escondido em segurança pelo governo mundial. Mas Barba Negra com certeza tem informações do Rox. Ele tem muitas conexões com essa lenda do passado para não saber das informações. E se ele realmente tem o cadáver do Rox ou sabe onde ele está, ver Rox vivo novamente seria algo insano. Além disso, também sabemos onde Barba Branca e até mesmo Ace estão enterrados. No final de Marineford foi dada muita ênfase em seus corpos. Shanks pediu para Sengoku dar os corpos de Barba Branca e Ace para eles terem um enterro digno, e os dois foram sepultados em uma ilha desconhecida do Novo Mundo. Então, se por acaso o Moria usar todo o potencial de sua fruta, ele pode se tornar literalmente lendário. Imagine só isso, ele poderia até mesmo recriar os Piratas Rocks, reviver Gold Roger ou até mesmo o próprio Barba Branca. Moria só precisa de um despertar. Se Moria despertasse os poderes de sua fruta, ele poderia elevar esses poderes que já são absurdos a um patamar completamente diferente. Foi dito pelo próprio Doflamingo que Moria não é alguém poderoso, e de fato ele não usa bem os seus poderes, porque na maior parte do tempo ele tem uma personalidade relaxada, descontraída e até mesmo preguiçosa. Em geral ele prefere evitar lutar completamente, ou pelo menos lutar diretamente contra o seu inimigo, seja fazendo sua própria sombra lutar ou ordenando que um de seus subordinados faça isso. Sua propensão a delegar tarefas a seus subordinados também é uma fraqueza por si só. O próprio Jinbe notou que Moria só estava fraco por falta de treinamento. Ele prefere não fazer nada e apenas ordenar que os outros façam por ele, mas no fim ele também possui um poder incrível. Ele ganha força e as habilidades da sombra que ele absorve, podendo lutar diretamente também. Gecko Moria tem uma das frutas mais poderosas e com mais potencial de toda a história de One Piece, podendo reviver lendas do passado e fazer elas se tornarem seus servos. E é por isso que quando ele realmente despertar, quando ele perceber que tem que se esforçar para cumprir seus objetivos, esse será o despertar mais lendário de One Piece.